Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é sábado, 3 de junho, estamos na 8ª semana do Tempo Comum e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho pede-nos que pensemos com que intenção nós vamos até Jesus. Há quem se aproxime dele sem fé, sem reconhecer a sua autoridade. Por isso, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Meus queridos, se não tratarmos a Deus na oração, nós não vamos ter fé. A oração é a bússola que nos orienta para Jesus, mas da maneira certa. Nós precisamos rezar e ir pouco a pouco aumentando a nossa intimidade com Ele. Quando amamos alguém, nós queremos falar, queremos estar o tempo todo próximo, dividindo a vida. Da mesma forma, deve ser com o Senhor. Como nos diz São Gregório Magno, quando insistimos na oração com toda a veemência, Deus detém no nosso coração e recobramos a vista perdida. A gente precisa olhar para o Senhor com os olhos da fé e deixar que Ele nos toque. Se tivermos uma boa disposição, apesar de estarmos muitas vezes no erro, vendo que a outra pessoa tem razão, acolheremos as suas palavras. Se tivermos boa intenção, apesar de arrastar o peso do pecado, quando fizermos isso em oração, Deus nos fará compreender a nossa miséria para que nos reconciliemos com Ele, pedindo perdão de todo o coração e por meio do sacramento da penitência. A fé, meus queridos, e a oração, elas vão juntinhas, como diz Santo Agostinho, que se há falta de fé, a oração é inútil. Depois, quando oramos, oremos para que não nos falte a fé. A fé, meus queridos, produz a oração. E a oração produz também a firmeza da fé. Se tivermos boa intenção e nos acudirmos de Jesus, descobriremos quem Ele é. Entenderemos a sua palavra quando nos perguntar se o batismo de João era do céu ou dos homens. Pela fé, saberemos que era do céu e que sua autoridade vem do seu Pai, que é Deus. Dele mesmo, porque é a segunda pessoa da Trindade. Porque sabemos que Jesus é o nosso único Salvador. Por isso, meus queridos, acudamos da sua mãe, que também é nossa mãe, para que, desejando acolher a palavra e a vida de Jesus com boa intenção e boa vontade, possamos ter paz e alegria, aquela própria dos filhos de Deus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, que a vossa bênção frutifique em vossos fiéis e os disponha a todo o progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.